Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. O que eu vou mostrar aqui pra vocês hoje são números impressionantes do Everton Cebolinha e do Luiz Araújo. São números, assim, são estarrecedores com essa situação, né, envolvendo o Marcos Antônio, uma possível troca, uma provável negociação que já tem muito setorista, muito jornalista cravando a saída do Marcos Antônio do São Paulo Futebol Clube, que envolveria direto no Everton Cebolinha e ou, né, no Luiz Araújo. Temos também Bobadilla, que pode estar fazendo seus últimos jogos pelo São Paulo, venda, né, uma possível venda do Bobadilla e do TT, que o São Paulo precisa fechar 150 milhões de reais no azul. Tem a situação também do Caleri no Boca Juniors, como é que fica essa situação do Caleri no São Paulo, e temos também a questão do Marcos Antônio, né, como é que fica a volta do Marcos Antônio, além desse negócio com o Flamengo, mas a volta do Marcos Antônio para o time de São Paulo junto do Pablo Maia. Como é que vai ficar essas questões em relação à mudança do time, mudança do elenco do Dorival Júnior, como é que ele vai lidar com isso? Tudo isso e muito mais eu separei aqui nesse vídeo recheado de todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que acontece no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Galera, vamos direto ao vídeo, temos muita coisa para falar, só que antes eu quero pedir encarecidamente para vocês deixarem aí o like no vídeo. Deixa o like porque é muito importante, fortalece demais o trabalho aqui, nos possibilita continuar esse projeto aqui para fortalecer a mídia alternativa do São Paulo, para nós continuarmos aqui juntos, todos os dias, falando do que nós mais gostamos, do que nós mais amamos, que é o nosso São Paulo Futebol Clube. Galera, Marcos Antônio já tem muito setorista, já tem muita coisa em volta disso em relação a uma possível saída do Marcos Antônio, que irá influenciar nessa troca, né, do que poderá acontecer com o Marcos Antônio envolvendo o Flamengo por uma possível troca pelo Luiz Araújo ou pelo Cebolinha, negócio que o Marcos Antônio está muito valorizado. Mas antes de falar do Marcos Antônio, que está voltando para o São Paulo, tem essa questão dele fortalecer demais o time de São Paulo. O São Paulo vai enfrentar o Botafogo em um jogo importantíssimo. Nós vimos uma partida verdadeiramente horrorosa do São Paulo contra o Milionários, mas aí nós temos uma questão de uma certa forma confortável em relação à volta do Dorival Júnior. Foi o primeiro jogo. O Dorival, ele fez jogadores péssimos, jogadores horrorosos jogarem bem. Fez Nestor, que nunca foi um jogador bom, muito bom, fez o Nestor jogar, fez o Caio Paulista jogar, o Wellington Rato. Tem muitos jogadores com asterisco que o Dorival conseguiu fazer para jogar. Então eu acho que dá para nós olharmos o copo meio cheio em relação a isso. A partida do Milionários, que foi uma partida muito ruim, mas foi o primeirinho, foi o jogo pro Dorival ver todo o trabalho que ele vai ter que fazer, todo o trabalho que ele vai ter à frente do São Paulo Futebol Clube. Então isso é uma coisa que nós temos a considerar. E agora o São Paulo vai enfrentar o Botafogo, tem o Marcos Antônio, não volta ainda, mas está para voltar, e tem o Pablo Maia podendo voltar. A provável escalação do São Paulo para enfrentar o Botafogo é a seguinte: não pode faltar isso aqui no nosso pré-joguinho, né? Ó, provável São Paulo para enfrentar o Botafogo. Não tem muitas novidades, mas é um jogo que na verdade tem 11 novidades, né? Nós estamos esperando um desempenho e um rendimento completamente diferente desses jogadores que nós já conhecemos com o Dorival Júnior. Então, é um time que nós já conhecemos, é um elenco que a gente já sabe, é uma provável escalação muito que provável que nós já estamos acostumados, mas nós estamos esperando um cenário e um panorama completamente diferente em relação ao futebol do São Paulo. Ó, provável São Paulo para enfrentar o Botafogo: Rafael no gol, Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Wendel. Aqui nós temos o que se aproxima do ideal, sem Arboleda, né? Sem esse Dória, sem o Tolói, Alan Franco e Sabino na zaga. O Lucas Ramon é um excelente lateral direito. Precisamos que o Dorival acerte essa lateral esquerda. Dá pro Dorival acertar a lateral esquerda com o Wendel e Enzo Dias. Diferença nenhuma pro Caio Paulista. Caio Paulista não jogou absolutamente nada em nenhum clube que passou, só jogou bem em 2023 com o Dorival. Então eu tenho esperança sim. Hoje, se vocês me perguntarem, Tidico, o Wendel e o Enzo são horrorosos. Concordo, os dois são horrorosos. Mas o Dorival Júnior é um técnico que já mostrou ser capaz de recuperar jogadores péssimos como Wendel e Enzo Dias. Então vamos lá: Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino
e o Wendel. Meio de campo, Luan ou Pablo Maia. Esse Luan eu acho que é um pra mim que já encerrou, né, o ciclo no São Paulo. Mas pode ser que jogue e vem jogando. Luan ou Pablo Maia e o Danielzinho. Esse aqui é um dos melhores do São Paulo, né? Bobadilla está suspenso, mas eu já falo do Bobadilla. Luan ou Pablo Maia e Danielzinho, que é um dos melhores do São Paulo. O meio de campo do São Paulo, na verdade, que é muito bom. Vamos pensar em todo mundo aí que tem. Tem o Pablo Maia com o Dorival, que é outro cara que tá voltando, né? É outro jogador quando ele tá com o Dorival Júnior. Danielzinho joga uma barbaridade. Marcos Antônio é um dos melhores do time. E o Danielzinho joga demais também. O ataque é aquela mesma coisa. Luciano, Arthur, Ferreirinha e Caleri. Aqui nós temos um problema gigantesco em relação ao ataque, que não são as peças, é a velocidade, né? É o ciclo que enfrenta Luciano e Caleri, que são dois dos principais jogadores. Hoje, nenhum dos dois rende, nem acho que nem 15% do que o Arthur rende pro São Paulo, né? Mas são dois jogadores importantes, são dois jogadores que quando estão escalados, quando estão em campo, nós depositamos esperança nesses caras. Então eles precisam fazer a diferença quando eles estão em campo. Quero ver como é que o Dorival vai lidar com esse lenga-lenga que enfrenta o Caleri e o Luciano. O Caleri, ele não está bem fisicamente, mas ele se entrega fisicamente com uma técnica muito fraca. O Caleri ele tá muito mal mesmo, né? Eu vejo mais entrega do Caleri, mas ele está realmente muito mal. E o Luciano, ele é um jogador um pouco mais técnico que o Caleri, mas é um jogador que tá morto. É um cara indolente, né? É um cara que não tá conseguindo entregar absolutamente nada e também com um físico muito debilitado. Nós vamos ver como é que esses caras vão lidar com o Caleri, com o Dorival Júnior. E aí, nós já temos algo muito importante envolvendo o Bobadilla e o TT, que são em relação às mudanças do São Paulo, né? Temos o Lucas Moura em processo de renovação, Caleri, e temos possíveis saídas. Dorival já falou que precisa de reforços e irão ter reforços pontuais ainda. A gente sabe, né, que a comissão técnica já trabalha com a diretoria em prováveis, impossíveis nomes para virem para o São Paulo, mas isso aí, nós temos uma boa notícia em relação a isso, que é uma meta também que o São Paulo precisa bater das vendas, né? São 150 milhões de reais com vendas, né? Vendas da base ou de jogadores já que são crias do São Paulo e estão lá fora, como aconteceu, né, na temporada passada com as vendas inesperadas, né, de Casemiro e Antony, que renderam um valor gigantesco que possibilitou o São Paulo a fechar no azul, e o São Paulo agora tem uma meta, né? Isso sempre tem essa meta de vendas para fechar no azul. Isso faz parte da administração, da questão estrutural. Tipo assim, quanto precisa render de venda pra gente fechar esse setor no azul? E com venda o São Paulo precisa bater 150 milhões. Nós já temos dois jogadores, na verdade tem mais, só que nós temos dois neste momento em grande potencial, né? Em potencial para acontecer isso, para acontecer essas vendas, que é o Bobadilla e o TT. Em parâmetros completamente diferentes, né? O Bobadilla, ele é um cara como se fosse de base, mas ele não é de base, ele veio contratado, só que ele é um cara muito novo e tem jogado uma barbaridade, o Bobadilla. Então o Bobadilla, ele pode ser, eu não gostaria, tá? Mas pode ser que o Bobadilla esteja passando pelos últimos jogos do São Paulo, ou o último jogo, né? Na verdade ele tá suspenso contra o Botafogo, mas ele pode ser vendido amanhã ou depois, ninguém sabe. O Bobadilla sempre despertou muitos interesses de vários clubes, é um garoto novo, tem jogado uma barbaridade. Assim, se tiver que vender o Bobadilla, que seja por uma verdadeira fortuna, aí vai compensar. Mas em relação ao futebol, o Bobadilla tá jogando demais. Só que talvez não seria um problema tão grande perder o Bobadilla, por melhor que ele seja, por conta do Marcos Antônio e do Danielzinho. Nós temos uma questão confortável em relação ao meio de campo. E um novo Pablo Maia, né, que só jogou com o Dorival Júnior e agora está voltando. Isso pode ser uma coisa boa também em relação a isso. E o TT é um garoto da base. Precisamos ver a devida atenção na base. Se o Dorival Júnior colocando a casa em ordem, conseguindo ganhar alguns jogos, tirando aquela coisa. Porque aquele Roger Machado, infelizmente, não dá nem pra considerar. O cara, ele foi eliminado pelo Juventude na Copa do Brasil. Então não dá pra você. O cara, ele não consegue ganhar do Juventude. Como é que nós vamos esperar que ele faça um trabalho com a base? Isso é impossível. Isso é impossível. Para um técnico conseguir fazer isso, ele precisa ganhar os jogos em casa, ele precisa se classificar nas obviedades, né, nas questões óbvias. Se você é eliminado por um Corinthians, por um Palmeiras, por um Flamengo, por um Cruzeiro numa Copa do Brasil,
Beleza, dá até pra encarar. Você fala, pô, pegamos o Palmeiras e vamos eliminar. Dá até pra encarar. Agora, um treinador que é eliminado por Juventude não dá pra considerar nada. Não dá pra considerar ele recuperar um jogador que já tá contratado tipo o Luciano. Você não vai esperar nada. Você não vai esperar nada dele fazer um bom trabalho com o Wendel ou o Enzo Dias. Você não vai esperar um menino da base despontar como o Luca, TT, Rian Francisco. Você não espera nada de um treinador assim. O cara, ele não faz o básico. Ele não consegue ganhar do Juventude. Então o que ele vai fazer? Ele vai conseguir recuperar algum jogador contratado? Ele vai conseguir fazer algum garoto da base despontar? Óbvio que não. Óbvio que não. Mas agora, com o Dorival, nós temos o TT, que é um dos grandes destaques também. É verdade que o São Paulo tem muito jogador de destaque da base, né? Muito jogador de destaque da base. E o São Paulo pode fazer um belíssimo trabalho, tanto para render em campo, como fora de campo, com esses jogadores. Então agora nós temos dois prováveis nomes para serem vendidos de forma imediata, que é o Bobadilha e o TT, em parâmetros diferentes, né? Em situações diferentes. Um é um cara que é titular do São Paulo, que tá jogando muito, que é a Bobadilha, e o TT é um garoto da base que cresce cada vez mais e tende a crescer cada vez mais com o técnico Dorival Júnior, que é um treinador excelente. Galera, Caleri em processo de renovação contratual, pode ser negociado com o Boca. Caleri é novo, viu? Caleri, eu tô achando ele novo. Eu achava que o Caleri era mais velho. O Caleri tem 32 anos. Eu achava que o Caleri tinha uns 34, 35. Então o Caleri, ele tá novo, porque o futebol mudou. 32 anos, há uns 10 anos aí, há uns 15 anos, era um jogador muito velho. Hoje, nós vemos jogadores jogando em altíssimo nível com 34 e 35 anos. Então o Caleri, ele é, de uma certa forma, um jogador novo. E aí tem toda essa questão de contrato com o São Paulo, de renovação com o São Paulo, mas o Caleri, ele já tem interesse do Boca, né? Monitoramento, sondagem do Boca Juniors, o que não é novidade pra ninguém, porque o Boca sempre quis o Caleri de volta. Basta saber se ele vai ficar no São Paulo. Basta saber como é que vai ficar a questão do São Paulo. Vocês me perguntarem, te digo, e aí, o que vai acontecer com o Caleri? Pra mim, já falei aqui antes, vou falar de novo. Caleri, pra mim, fica no São Paulo. Não queria. Tenho muita gratidão pelo Caleri. Acho que ele tem uma identificação enorme com o São Paulo. Enorme. Pra mim, ele fica no São Paulo. Não queria. Pra mim, ele poderia ir embora por encerrar o ciclo de uma forma positiva. E também pelo que ele tá jogando e pelo que ele custa. Então, é uma questão de contexto que envolve o Caleri pra mim. Não tô aqui criticando o Caleri. Pra mim foi um cara que sempre defendeu o São Paulo, tem muito amor pelo São Paulo, mas pela situação que se encontra o clube, pelo que ele tá jogando, pra mim encerraria o ciclo. Isso pra mim. Mas isso provavelmente não vai acontecer. Tem agora um interesse do Boca, ele pode deixar o São Paulo ir pro Boca, mas eu falo aqui pra vocês, tô falando sempre, a chance é mínima disso acontecer. Muito provavelmente o Caleri fechará um contrato dele com o São Paulo por no mínimo 2 ou 3 anos, ganhando de 1,5 milhão a 2 milhões de reais. Isso é o que muito provavelmente acontecerá, independente de uma saída amanhã ou depois do Caleri ou de um monitoramento do Boca Juniors. O que muito provavelmente acontecerá é essa renovação do Caleri, algo que hoje eu não queria pelo momento que vive o Caleri e o Luciano. Pra mim poderia ir os dois embora. E eu não tô aqui, chegando aqui e massacrando, fazendo um grande drama em relação a isso. Não é isso. Eu vi o Hulk indo embora do Atlético Mineiro porque encerrou o ciclo. Deu problema lá com a diretoria e encerrou o ciclo do Hulk com o Atlético Mineiro. Então assim, por que é tão problemático nos livrarmos, encerrarmos o ciclo com o Caleri e Luciano? Não é para os caras saírem da porta de trás do São Paulo, não é para saírem pelos fundos, virar as costas, virar a cara para esses caras, não é nada disso. É só pra sair de forma positiva, mas assim, são muito caros pelo que estão rendendo. Então acho que essa repaginada, essa mudança de ciclo, realmente eu vejo completamente como necessária. Mas vamos ver como é que vai ficar isso. Caleri em processo de renovação, apalavrado com o São Paulo. Pra mim, muito provavelmente fique, independente do interesse do Boca, que não surpreende em nada, porque o Boca sempre teve interesse pelo Caleri no São Paulo. Galera,
Atualização aqui, ó, números do Cebolinha e do Luiz Araújo que podem reforçar o São Paulo agora. Já tem setorista cravando que o Marcos Antônio será jogador do Flamengo. O Flamengo continua em um interesse gigantesco pelo Marcos Antônio e muito provavelmente estará disposto a abrir mão de fortuna ou jogadores, né? Nesse momento pro São Paulo, talvez fosse melhor jogadores. Nós temos o Rui Costa, um cara assim... Acho que o pior, né? Acho que o pior de todos da história para contratação. O cara acabou de trazer Dória, Tolói, Juan Tressoldi, teve bons jogadores, mas o volume dele é horroroso. Cauli por empréstimo, né? São coisas assim, inacreditáveis. Pra ele acertar ele erra, ele destrói o São Paulo. Então é um cara assim horroroso, completamente incapaz, né? Incompetente pra contratar jogadores à frente do São Paulo. Então, o São Paulo... Nessa, né, que seria muito duro perder o Marcos Antônio pro Flamengo, mas já tem muito setorista do Flamengo já cravando que depois da Copa, na Copa ali, já a negociação irá acontecer. O São Paulo pode envolver o Cebolinha ou o Luiz Araújo, né, ou os dois, porque o Marcos Antônio vale muito mais que esses dois hoje. Olha, números do Cebolinha no Flamengo, olha aqui, ó. Números do Cebolinha: 8 jogos, 1 gol e 1 assistência. São números ruins, né? São números bem ruins do Cebolinha, um cara que é um bom jogador. Esse também precisa encerrar o ciclo com o Flamengo, né? Cebolinha já falou que não fica, ele pode assinar um pré-contrato já no meio do ano com qualquer time. Esse já falou realmente que não fica lá no Flamengo, que vai sair uma passagem muito abaixo do esperado no Flamengo, falo isso daqui direto, mas o Cebolinha a gente sabe que ele é um bom jogador. Números assim, fracos, principalmente pelo volume de jogos que a gente vê que não tem tanta oportunidade. Já não tinha tanta oportunidade com o Felipe Luiz e não tem agora com o Leonardo Jardim, né? Então é um jogador já pra sair e sai desvalorizado, bem como o Luiz Araújo, que é um cara também que chega muito valorizado e de longe não deram o retorno esperado pro Flamengo, não vingaram, não jogaram. O Luiz Araújo, quando chegou, tava jogando muito bem. Agora já não joga mais absolutamente nada e tem poucas oportunidades. Tem um pouquinho mais de jogos, o Cebolinha fez 8 jogos e o Luiz Araújo fez 10 jogos pelo Flamengo. 10 jogos, a mesma marca, 1 gol e 1 assistência. São números abaixos. Se for comparar, se for pegar os valores de aquisição do Cebolinha e do Luiz Araújo quando eles foram pro Flamengo, né? Então, são dois jogadores que neste momento estão desvalorizados, podendo muito provavelmente serem utilizados como moeda de troca. E pro São Paulo, né? Luiz Araújo não precisa nem falar da identificação que tem com o clube, é nosso, né? Foi revelado por nós. E o Cebolinha é um cara que o São Paulo sempre sonda, sempre quis. Essa virada, o Arthur que veio do Botafogo, Red Bull Bragantino, Palmeiras que tá no São Paulo. O Arthur não tava jogando pra mim, ele não foi tão bem no Bragantino. Teve um bom momento no Red Bull Bragantino, no Botafogo teve um bom momento muito curto. Olha o que melhorou essa mudança de ciclo do Arthur quando ele veio pro São Paulo, tá jogando uma barbaridade. Pra mim, o Cebolinha e o Luiz Araújo, que são dois jogadores que não jogam nada no Flamengo, eles não estão encaixados. Eu sei que são dois jogadores muito bons, eu sei que são jogadores que podem render sim. Nessa virada de ciclo pode mudar completamente a carreira, a situação do atleta quando ele tem uma mudança necessária, uma repaginada. Então pra mim, por mais duro que seja perder o Marcos Antônio, que já tem muito setorista cravando que ele já está basicamente negociado, tem cara falando que ele tá fechado com o Flamengo, batendo nessa tecla há muito tempo. Por mais duro que seja isso, nós podemos extrair algo positivo em relação a valores ou possíveis trocas em relação ao Everton, Cebolinha ou Luiz Araújo. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo. Vamos São Paulo, eu sempre vou apurando, atualizando, trazendo tudo aqui pra vocês em tempo real. Gostaram do vídeo? Quem gostou, deixa esse like, não se esqueçam. E é isso, galera. Esse trabalho aqui ele não é só meu. Eu conto extremamente com vocês pra gente continuar aqui produzindo esse tipo de conteúdo, fortalecendo essa nossa mídia alternativa para nós trazermos e continuarmos com esse projeto todos os dias. Mas é isso aí. O vídeo hoje foi esse, valeu e até a próxima.